Graça e paz, pessoal, seja bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Eu quero compartilhar com você hoje sobre o poder de uma mente transformada, ou seja, pensando o que a Bíblia diz que nós devemos pensar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, no verso 2 diz: "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu e você como cristão, só vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus se tão somente nós renovarmos a nossa mente. E como nós renovamos a nossa mente? Pensando o que a Bíblia diz que nós devemos pensar. Uma mentalidade significa padrões de pensamentos estabelecidos na mente. Isso cria uma mentalidade. Eu e você somos chamados pelas Escrituras, alertados pelas Escrituras, a pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se nós queremos renovar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós vamos precisar alinhar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos estabelecem a nossa mentalidade. Ou cria-se uma mentalidade, os nossos padrões de pensamentos cria uma mentalidade. E essa mentalidade, uma vez formada, ela vai inspirar você para as coisas espirituais ou para as coisas carnais. É por isso que nós temos que pensar à luz das Escrituras, para que a gente pense nas coisas espirituais, para que a gente desfrute das coisas espirituais da parte de Deus. Quero te mostrar isso em Romanos capítulo 8, no versículo 5. Romanos 8, verso 5 diz, Romanos 8, verso 5, "Porque os que se inclinam para a carne cogitam", ou seja, esse verbo aqui, cogitar, no grego é refletir, é pensar. Então, os que se inclinam para a carne ou para as coisas que não vão se submeter à lei de Deus, porque a carne, andar na carne, você não vai se submeter às instruções de Deus. Eu e você precisamos mudar nossa maneira de pensar para poder nos submeter às palavras de Deus, aos comandos de Deus que são espirituais. Pessoas, como eu faço para colocar em prática a palavra de Deus? É simplesmente ouvir e... Não. Você vai precisar pensar na palavra, você vai precisar meditar na palavra, para que você caminhe na palavra. E caminhando na palavra, nós vamos desfrutar de vida em todas as áreas da nossa vida, vamos desfrutar dos rios de água viva, por onde passarmos, vamos desfrutar disso, uma vez que estamos pensando nas coisas espirituais. Vamos terminar o versículo 5 aqui. Vamos estudar juntos. Romanos 8, 5. "Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito." Irmão, se você quiser caminhar na palavra de Deus, você vai ter que pensar sobre a palavra. Você vai ter que pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui de baixo. O apóstolo Paulo deixa isso registrado em Colossenses capítulo 3, versículo 2. "Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra." Porque tem muito cristão que não consegue caminhar de acordo com as Escrituras, ou caminhando, ou colocando em prática as Escrituras, porque eles pensam das coisas naturais e carnais e querem ter força para caminhar na palavra. Você só vai caminhar de acordo com as Escrituras e usufruir dos benefícios dessa palavra na sua vida, se você pensar sobre a palavra, se você meditar sobre a palavra, você vai ter a habilidade de Deus para caminhar com a palavra. Eu posso dar um pulo lá, citando para você que lá atrás no Antigo Testamento, em Josué capítulo 1, no versículo 8, Deus fala para Josué que acabou de assumir o lugar de Moisés. Moisés foi para o céu e chegou Josué para assumir, para colocar o povo dentro da terra prometida. O que Deus fala, e muito peculiar, muito precioso, nós observarmos esse versículo, Josué capítulo 1, verso 8, o Senhor diz: "Josué, não tire essa palavra da tua boca." Olha como isso é interessante. Deus fala para ele: não tire essa palavra da tua boca. Porque Deus te deu uma boca, Deus te deu uma fala
para mudar a tua maneira de pensar. Você não pode falar algo e pensar algo contrário, mas o que você fala foi porque você pensou. Quando você pensa a palavra, você vai falar a palavra. Josué 1:8 diz lá, Josué, não tira a palavra da tua boca, antes medita nela dia e noite. Então, a meditação nos qualifica para o próximo passo. Qual? Para praticar a palavra. Deus disse, Josué, não tira a palavra da tua boca. Josué, medita na minha palavra para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Então, a meditação, o pensar na palavra, o pensar nas coisas espirituais, e esse pensar nas coisas espirituais é pensar na palavra, vai te dar a habilidade de Deus para você andar na prática da palavra. E a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, verso 25, que aquele que ouve e não pratica é tolo, mas aquele que ouve e pratica, ele será bem-aventurado em tudo que fizer. Uau! Louvado seja Deus! Vale a pena você renovar a sua mente com a palavra de Deus. Vale a pena você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, tomando uma decisão hoje de pensar na palavra, de pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz que eu e você, como cristãos, devemos submeter os nossos pensamentos cativo à obediência de Cristo, colocar a nossa mente batizada, imersa nas Escrituras. E com isso, nós vamos desfrutar, aleluia, de uma bênção, desfrutar do poder dessa palavra, saber extrair a vida que tem nessa palavra, experimentar na nossa própria vida, seja espiritual, seja algo que venha fortalecer o nosso homem interior, o nosso espírito, seja algo que venha fortalecer a nossa saúde emocional, seja algo que venha fortalecer o nosso corpo físico. Por onde nós passarmos, seremos bem-sucedidos se tão somente nós pensarmos na palavra, meditarmos na palavra. E aí nós vamos fazer tudo quanto nela está escrito. E dessa forma nós vamos fazer prosperar o nosso caminho. Então, voltando aqui, em Romanos capítulo 8, verso 5, diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou quem se inclina para as coisas espirituais, pensa das coisas espirituais. No verso 6 diz, porque o pendor da carne, agora atenta para isso, o pendor da carne, se você pensa nas coisas carnais, somente nisso, você vai pender para as coisas carnais. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Você quer desfrutar de vida nos seus empreendimentos, na sua vida financeira, no seu estilo de vida, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os seus filhos, por onde você quiser, por onde você passar, desfrutar de vida e paz, pensa nas coisas do alto e não aqui da terra. Coloca a tua mente cativa à obediência de Cristo e com certeza você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus será estabelecida na tua vida. Então, percebe que o pendor da carne, andar fora... O que é andar na carne? É andar desconsiderando a palavra de Deus. Deixa eu melhorar isso. O que é andar na carne? É andar com o seu próprio entendimento e fazer aquilo que você quer e bem entende. Irmãos, esse estilo de vida não se submete à bênção de Deus, não se submete a Deus. Andar na carne não vai se submeter a Deus. E não submetendo-se a Deus, você não vai desfrutar de vida e paz. Mas quando nós caminhamos sobre a palavra, caminhamos, pensamos na palavra, meditamos na palavra e caminhamos na palavra, vamos desfrutar de vida e paz por onde nós passarmos. Olha que interessante. No verso 7, repetindo o que eu estava te falando, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Caminhar independente da palavra, caminhar, viver o estilo de vida independente da palavra, presta bem atenção nisso, você vai ficar, a Bíblia diz que o pendor da carne, ou caminhar independente das Escrituras, isso é inimizade contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se nós mesmos estamos caminhando e mostrando uma vida independente de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Deus nos livre de uma miséria dessa, de uma vida miserável como essa.
mas você pode fazer isso consciente ou inconsciente. Como é que eu faço? Como é que eu me torno inimigo de Deus consciente? Desprezando a palavra, colocando a palavra do lado, não meditando na palavra. Mas quando você medita na palavra, você vai caminhar sobre essa palavra. E caminhando sobre essa palavra, você vai fazer o seu caminho prosperar. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Pois o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. O pendor da carne não está sujeito à lei de Deus. Tudo que Deus tem para mim e para a sua vida, se você andar na carne, não vai vir sobre a tua vida. Mas tudo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, se você andar no Espírito, o que é andar no Espírito? É pensar das coisas espirituais para caminhar segundo a palavra, você está andando no Espírito. E andando no Espírito, você tem vida e paz. Mas não andando no Espírito, que é andar independente das Escrituras, andando segundo a carne, nós vamos ser inimigos de Deus, vamos ficar contra Deus. Pois o que anda na carne não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia! Então eu e você precisamos viver essa vida no Espírito. E viver essa vida no Espírito é viver a vida que nós somos chamados para viver. Em Gálatas, de fato, vamos começar em João. João capítulo 3, verso 6, diz que aquele que nasce da carne é carne. Mas nós que nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Isso está em João capítulo 3, versículo 6. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, diz que se nós andamos no Espírito, devemos viver no Espírito. Eu e você somos convocados para viver a realidade da nova criação, vivendo e andando no Espírito. Eu e você vamos ser bem-sucedidos aqui na terra se nós aprendermos a andar no Espírito. E o que é viver e andar no Espírito? Irmãos, isso não é uma coisa mística, isso não é uma coisa filosófica, isso não é uma coisa de um passo de mágica, mas andar no Espírito, meu irmão, é fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Porque a palavra de Deus é Deus falando comigo e falando com você. Quando nós decidimos receber essa palavra, meditar nessa palavra, nós estamos pensando na palavra, refletindo sobre a palavra, que é espiritual. E uma vez que nós pensamos na palavra e refletimos das coisas espirituais, nós vamos ter estabelecido na nossa vida e paz, por onde você passar vai fluir. Caminhe sobre essa palavra, flua através da palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Renove a sua mente. A Paulo fala, não tome o molde, não tome o molde desse mundo, não se acostume com essa mente, com o sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Meditando, pensando na palavra, trocando o seu sistema de pensamento. Seu sistema de crença é estabelecido pelo que você pensa. E o que é que você tem que fazer? Troque os pensamentos. Pense o que a Bíblia diz que você tem que pensar. Paulo, repetindo mais uma vez, Paulo em Colossenses 3, 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, colocando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia! Maravilhoso isso. Paulo fala em Filipenses 4, 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, guarda a tua mente, porque você guardando a sua mente, você vai guardar o coração. Em Provérbios capítulo 4, verso 23, diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, mas você nunca será capaz de guardar o seu coração se você não guardar a sua mente, porque a porta para o seu coração é a sua mente. Tudo que vai para o seu coração, primeiro passa pela sua mente. Então você precisa meditar nas coisas espirituais, pensar nas coisas lá do alto, pensar nas coisas do Espírito, que é a palavra de Deus. Bendizemos a Ti, Senhor, por essa palavra que vem construir em nós
uma completa mudança de mentalidade. Desenvolva uma mentalidade próspera, submetendo-se aos conceitos da palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Se envolva em adoração, se envolva em louvor a Deus, mas se envolva com a palavra que te leva a desenvolver uma adoração segundo as Escrituras, a desenvolver um louvor segundo as Escrituras. Se envolva de uma forma plena, ao ponto da sua mente renovar. Não, eu não penso mais como o mundo pensa. Eu não penso mais como fulano ou beltrano pensa. Eu não penso mais como eu quero pensar. Eu vou pensar o que a Bíblia diz que eu tenho que pensar. Eu vou pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque a nossa vida em Cristo Jesus, ela depende das nossas escolhas, ela depende de como vamos caminhar aqui na terra. Você pode ser nascido de novo, ir para o céu maravilhosamente, você não faz nada por isso. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna, presta bem atenção nisso, você será salvo. Salvação é uma coisa, mas desfrutar da plenitude da bênção de Deus, ou do propósito de Deus para a sua vida aqui, você vai precisar ter uma mudança de mentalidade para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espero que eu tenha te ajudado nesse estudo, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Shalom! Glória a Deus!